Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E também compartilhe em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, indo lá no sininho e apertando a opção todas. Só assim você será notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje e vamos começar daquele jeitinho que gostamos, falando de quê? De lobisomem. Primeiro relato, Faullaid, lobisomem irlandês. No folclore irlandês antigo, o lobisomem é conhecido como Faullaid ou Concroist. O Faullaid, lobisomem irlandês, é semelhante ao lobisomem com quem vocês estão familiarizados. É um homem ou uma mulher que se transforma em lobo. Ao contrário das lendas de lobisomens da América do Norte, no entanto, a Faullaid é considerada uma criatura de bem. De fato, ela é conhecida como protetora ou como guardiã. Hoje os lobos não estão mais lá, mas a Irlanda já foi um reduto de lobos. Na verdade, ela foi chamada às vezes de Wolfland. No entanto, embora eles foram aniquilados em 1786, nem todos os contos envolvendo lobos irlandeses eram aterrorizantes. Na verdade, São Albeus foi, segundo a lenda, amamentado por uma loba depois de ser abandonado. Porém, como é de se esperar, como qualquer país com um predador abundante, histórias foram contadas deles. Nesse caso, histórias de lobisomem. Bispo e pregador, um dos santos cuja vida foi tecida em mitos e lendas da Irlanda. Vamos ver que toda lenda e todo mito, né, meus aterrorizados, tem um fundinho de verdade, não é mesmo? Ele era um discípulo conhecido de São Patrício e era chamado de Albeus em alguns registros. O que se sabe sobre Albeus é que ele era um missionário na Irlanda, talvez patrocinado pelo rei Aengus de Munster. Ele também foi o primeiro bispo de Emily em Munster, na Irlanda. Lendas e tradições abundam sobre sua vida. Uma afirma que ele foi deixado na floresta como uma criança e amamentado por uma loba. Esta lenda é dita em que parte por uma vida mais antiga dos Albeus. Uma velha loba veio e Albeus, para se proteger contra o grupo de caça, descansando a cabeça sobre seu peito. Supõe-se que ele tenha sido batizado por um sacerdote no norte da Irlanda, possivelmente em um assentamento britânico. Os chamados Atos de Albeus estão cheios de tradições que não são de confiança. Albeus era conhecido por sua caridade e bondade, bem como seus sermões eloquentes. Ele era amado na Irlanda, aliás, é amado na Irlanda. Seu dia festivo é 12 de setembro e ele é o padroeiro dos lobos. Segundo algumas lendas, São Patrick, ou melhor, Patrício da Irlanda em inglês,
Patrick em latim. Patricius foi primeiramente um missionário cristão, sendo depois sagrado bispo e santo padroeiro da Irlanda, juntamente com Santa Brígida de Kildare e São Columba. É considerado o apóstolo da Irlanda. Tinha capacidade de transformar pessoas em lobos. A história que mais falou sobre isso é como ele transformou o rei Veríticos em um lobisomem. No entanto, em alguns relatos, ele também é creditado para amaldiçoar o povo de Ossory com uma forma de licantropia que durou anos. Neste conto, o padre está viajando e decide acampar à noite à luz de uma fogueira na floresta. Quando um lobo aparece e de repente se revela ser um lobisomem e, em seguida, começa a falar. Somos dois de nós, um homem e uma mulher, nativos de Ossory, que através da maldição de Natalis, santo e abade, somos obrigados a cada 7 anos a abandonar a forma humana e afastar-se das habitações dos homens, partindo inteiramente da forma humana, assumimos a forma de lobos. No final dos 7 anos, nós teremos a chance de sobreviver e outros 2 serão substituídos em nosso lugar. Nós retornaríamos ao nosso país na nossa antiga forma. Ele pede ao padre para realizar um último sacramento em sua esposa, que está morrendo. O problema é que sua esposa também é um lobisomem. E o sacerdote é um pouco preocupado com a realização dos direitos finais para um animal. O lobisomem toma sua amada nos braços e rasga toda a pele de sua esposa em forma de lobo, revelando uma mulher por baixo. Isso convence o padre. E depois de receber o sacramento final, a loba dá seu último suspiro e descansa em paz, enquanto o marido permaneceu na forma de lobo pelo resto dos seus dias. Outro conto diz que na Irlanda a licantropia era hereditária e que aqueles que de certas linhagens poderiam mudar para uma forma de lobo. O mais famoso desses licantropos eram da Laignesh Fireland, também conhecido como The Wolfed Man of Tipperary. Esses foram guerreiros terríveis que, uivando como lobos, lutavam para os antigos reis da Irlanda e eram tão ferozes e selvagens como os animais. Eles viviam em áreas remotas e, ao contrário dos lobisomens de Ossory, eles poderiam se transformar em lobos sempre que quisessem. Existem muitas lendas diferentes que dizem e desmentem sobre lobos e lobisomens na Irlanda, mas sabemos que se tem contos, eles com certeza estavam lá, ou ainda estão. Digamos que eles aprenderam a se esconder melhores. Seriam os Firelad, os lobisomens que conseguiam ter controle total sobre sua mente e, em troca, perderam a capacidade de se transformar novamente na forma humana? Seria São Patrick um lobisomem que queria criar a sua própria alcateia? Bom, muitos são os mistérios sobre ele. Homem, lobo... E isso é o que o torna tão fascinante. Meus aterrorizados, como eu sempre digo, eu acredito e muito no sobrenatural. E toda lenda tem um fundo de verdade ou
é totalmente verdade e a pessoa só quer, vamos dizer, jogar uma cortina de fumaça para fazer a gente deixar de acreditar no que deixou muitos vestígios. Bom, deixe seus comentários ali embaixo do vídeo, beleza? Agora vamos para o próximo relato? E esse é do grupo da página Paranormal por André Neto. E o título é O Espelho que Roubava Almas. O que mais me lembro da minha infância era o grande espelho que havia na sala da casa da minha avó paterna. Estava sempre coberto por um grande lençol negro, o que despertava minha curiosidade e também dos meus primos. Meus avós diziam que aquele era um espelho amaldiçoado, capaz de roubar a alma de quem olhasse seu próprio reflexo nele. Apesar de sermos bastante jovens, não acreditávamos na história. Achávamos que não fosse verdadeira. Não seria melhor assim, então, se eles destruíssem o tal espelho? Uma certa noite, brincávamos sozinhos na sala, quando meu primo, o Arthur, teve a ideia de tirar o pano do espelho. Eu me calei, apesar de não acreditar que ele teria essa coragem. Meu primo mais novo, Felipe, também não disse nenhuma palavra. Vocês são duas mariquinhas, disse ele, caminhando em direção do espelho. Aproximou-se, segurou o lençol negro com as duas mãos e puxou para baixo. Instantaneamente levei minhas mãos aos olhos. Eu não queria olhar. Ouvi um baque surdo. Em seguida, Felipe soltou um grito de desespero. Logo, toda a minha família estava na sala. Pelo menos eu acreditava que estavam. Eu continuava com os olhos tampados. Só tive coragem de olhar quando ouvi a minha avó dizer: "Pode abrir os olhos, o espelho está tampado." Meu primo Arthur estava morto. Seus olhos estavam revirados, mostrando a parte branca, apenas a parte branca. A sua língua pendia para fora da boca. Felipe estava sentado no chão em estado de choque. Balançava-se de um lado para o outro com o dedo polegar na boca. Fiz terapia por anos para esquecer o que havia acontecido naquele dia. O terapeuta me fez acreditar que a morte de Arthur nada teve a ver com ele tirar o lençol do espelho. Aquilo tinha sido uma infeliz coincidência. Ele tinha sofrido um infarte. É raro uma criança de 10 anos sofrer um, mas o caso dele não foi um caso isolado. Tive pesadelos frequentes com aquele espelho por anos. Sempre me via na sala e uma curiosidade crescente me fazia tirar o lençol. A princípio nada acontecia. Depois eu via o Arthur com o rosto encharcado de sangue, com os olhos revirados, clamando por mim. "Venha, primo, me sinto tão sozinho aqui. Faz frio. Não é um espaço tão grande, mas é suficiente para brincarmos." Ainda hoje, embora não com a mesma frequência, eu ainda sonho com ele. Meu primo Felipe estava internado em um hospital psiquiátrico há 10 anos. Na época, eu acreditava que Felipe tinha olhado para o espelho, mas ele contou em um dos seus raros momentos de lucidez que viu seu reflexo apenas de soslaio. Meu psiquiatra também tinha uma resposta para isso. Foi o trauma de ter presenciado a morte do irmão que o deixou assim. Algumas pessoas são mais fortes que outras, me disse ele uma certa vez. Casei-me e aceitei que o que havia acontecido tinha sido obra do acaso.
A minha própria avó contou que tudo era uma invenção dela para nos amedrontar. Depois da morte do meu primo, só voltei na casa dela por 2 ocasiões. A primeira há 2 anos atrás, quando o meu avô faleceu. E a segunda, alguns meses atrás, quando a minha avó faleceu. Embora minha avó fosse uma pessoa cheia de vida, depois da morte do meu avô, ela já não era mais a mesma. Raramente nos ligava ou visitava. Foi encontrada morta em frente ao espelho, com um lençol negro na mão. Suas feições, conforme me contaram, eram as mesmas do meu primo. Pelo menos uma vez por ano, ainda tenho aquele sonho. Agora, não são mais apenas um, são 2 clamando por mim. Fábio Onéas, enviado por Fábio Onéas, dia 21/6/2009. Esse relato foi mesmo de arrepiar o cabelinho da nuca. E agora vamos fechar com um do Guardião Sinistro. Esse é bem curtinho. Desculpe se eu me manifestar no meio do relato, galera, porque vai falar de um cara aqui que eu não gosto muito. Começando, se você achava que o termo lobisomem se aplicava apenas a homens e impossibilitava que alguma mulher viesse a parar nessa lista, você está muito enganado. Está mesmo, né? Que só nós aqui temos a nossa querida Loba Rose, entre outras. Bom, voltando. Cláudia Gaillard foi uma das centenas de almas infelizes levadas a julgamento pelo caçador de bruxas, Henri Boquet. Gente, esse Henri Boquet é um juiz que matou muita gente inocente. Dói o coração só de pensar. Então, ela foi julgada pelo Henri Boquet e condenada por esse feito. Ou seja, ele julgou que a menina era um lobisomem sem prova, apenas com um relato. E se fosse também, ele não tinha esse direito e condenou a menina à eliminação. Cláudia Gaillard foi torturada depois de que uma testemunha afirmou tê-la vista assumir a forma de um lobo sem cauda no meio do mato. Bom, vamos falar sobre as torturas agora. O juiz comentou no relatório comum dele. Foi contra ela feita muito tipo de tortura, mas ninguém nunca viu ela derramar uma única lágrima, qualquer que fosse o esforço deles para fazê-la chorar. Ela então foi queimada viva na fogueira. Meus aterrorizados, bem triste. Eu fico muito magoada quando eu vejo os casos desse juiz Boquet, porque ele condenou muitos inocentes à forca, à fogueira, entre muitos outros tipos de punição. Olha, eu tenho um certo ranço desse juiz. Enfim, terminamos por aqui com mais essa coletânea de relatos e histórias de lobisomens, espelhos e etc. Espero que tenham gostado. Deixem suas opiniões aí nos comentários, lembrando de manter o respeito, tá? Nos comentários. Do mesmo modo que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar. E deixa aquele like, pois o seu like tem poder e o seu like mostra para o YouTube que o canal é bom e que realmente vocês gostam do meu trabalho, tá bom? E se você gostou mesmo, compartilhe o meu trabalho com mais pessoas. Se é a primeira vez que você está por aqui, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família Angel Black Contos de Terror. Olha, é uma família maravilhosa. Você vai gostar. E se quer receber conteúdos do canal, vai lá no sininho das notificações, na opção todas e dá aquela dedada. Só assim você será notificado quando tiver um conteúdo novo no canal.
tá bom? Agora eu quero falar com você que tem um conto, uma história, um relato. Manda lá pro e-mail do canal para a gente estar compartilhando com todos aqui. E o e-mail do canal é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, tá bom, meus amores? Agora eu quero falar com vocês para dar um pulo ali na descrição do vídeo, que ali na descrição você vai achar o e-mail do canal, os canais que recomendo, também vai achar link da minha página no Facebook e da página do Guardião Sinistro, vai achar também o link de um grupo de WhatsApp que uma amiga muito querida criou para vocês estarem interagindo entre si. E eu apareço lá de vez em quando, hein? Olha que eu vou. Também tem o link do meu Instagram. Vai lá, me segue, deixa um direct que assim que eu puder eu te respondo. Tem também lá na descrição do vídeo um número do Pix da mãe do Tauan, que eu já falei inúmeras vezes sobre ele. E o telefone dela para você estar falando direto com ela. Tauan é um garotinho muito especial. Tanto especial como pessoa, como uma condição especial. Não anda, ele não fala. Enfim, entra lá, fala com a mãe dele que vocês saberão mais detalhes da história do Tauan. Eu vou estar fazendo uma live amanhã e conversaremos sobre o nosso querido menino durante a live, tá bom? Também você vai encontrar lá o link do canal Fronteiras, onde eu conto casos policiais. Eu e o César, né? O amigo lá do canal Aliena Mundi. Nós narramos casos policiais e ufológicos. Aqueles que alguns ainda têm muito mistério envolvidos, alguns foram resolvidos, mas resolvidos ou não causaram aquele baque na população. E para finalizar, eu vou falar aqui do meu outro canal, Viajando no Tempo, no Plano Físico e Astral. Você vai amar, porque lá é onde é o meu cantinho de paz, onde eu elevo a espiritualidade, onde eu vou lá para que vocês irradiem a sua luz para mim e eu irradie a minha de volta. Enfim, tem tarô, baralho cigano e etc e tal. Não é de religião e sim de elevação espiritual. Dá um pulo lá, se você gostar, você fica lá comigo, vai ser uma honra te receber. Agora, eu quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube e também ajudou a divulgar o caso do Tauan. Beijo, Tauan! Quero agradecer também todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e na divulgação do meu trabalho. Muito obrigado mesmo. Gente, na descrição do vídeo terá também os links para vocês estarem indo nas páginas aonde eu tirei essas histórias, tá bom? Meus amores, como eu disse, amanhã terá uma live. E vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!